Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Pastor Rodrigo. Vamos a mais um vídeo da nossa série Trindade. Vamos sempre a cada 3 vídeos, eu sempre coloco um resumo daquilo que nós estamos vendo, né? Vamos ver aqui um pouco do que nós já vimos nos 6 primeiros vídeos, né? No primeiro vídeo a gente viu o nome de Deus, o tetragrama sagrado, né? Aqui a gente está se referindo a Adonai, esse nome. Alguns se referem como Yahvé, Jeová. Esse é o nome de Deus, né? A gente viu no segundo vídeo um personagem novo que aparece no Antigo Testamento, que é denominado como o Anjo do Senhor. Ele afirma ser Adonai, e ele mesmo afirma que ele é o Deus de Abraão, Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele é chamado, em várias vezes, ele é chamado de Deus também pelas pessoas. A gente viu também no terceiro vídeo o Deus de Abraão, como a gente vê Adonai se manifestando em forma humana, e a Bíblia citando momentos onde Adonai está simultaneamente tanto na terra quanto no céu. Isso a gente viu lá no terceiro vídeo. No quarto vídeo a gente viu que o anjo do Senhor dizendo que não há ninguém superior a ele no céu. A gente vê no quinto vídeo Deus de novo aparecendo de forma visível. Isso a gente viu lá no vídeo do Deus de Jacó. A gente vê que as aparições de Deus também, elas são, as teofanias, elas são na verdade Jesus Cristo aparecendo, e a gente vê o próprio Senhor Jesus dizendo que Ele é o Senhor, Ele é o Deus de Betel. Ele, lá no texto de João capítulo 1, ele vem dizer que Ele era aquele Deus de Betel. E no último vídeo a gente viu um pouco quem tem o poder de perdoar pecados, o anjo do Senhor com esse poder de perdoar pecados, assim como Jesus Cristo tem poder aí para perdoar pecados, Hoje nós vamos continuar o vídeo. Aliás, se algum desses tópicos chamou um pouco a atenção de você, talvez esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, vou deixar a playlist aqui na descrição desse vídeo. Você pode voltar, você pode assistir novamente um vídeo, talvez você não tenha assistido toda a playlist, vale a pena começar desde o primeiro vídeo, porque nós, nesse tema Trindade, aliás eu já vou avisando, se você pensa que você vai resolver esse tema Trindade assistindo um vídeo só, não tem como, tá? Passa para o próximo vídeo, vá para outro curso, porque aqui a gente está vendo todos os versículos bíblicos que falam a respeito de Trindade, para que nós possamos, esse termo que nem existe na Bíblia, na verdade, mas como que nós podemos ver essa formulação de que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito é Deus, e o Filho não é nem o Pai e nem o Espírito, Como que essa fórmula que foi colocada da Trindade, como nós encontramos a base dela dentro das Escrituras, E hoje a gente vai já começar, na verdade, um outro estudo, E no estudo de hoje a gente vai ver um pouquinho dentro do livro de Juízes, Nós vamos ver qual é o nome desse anjo do Senhor, Esse anjo do Senhor que eu mesmo coloquei que esse anjo ele era Jesus Cristo, já agindo no Antigo Testamento, era uma pré-figuração de Jesus Cristo aparecendo aqui na Terra. Então a gente vai ver alguns textos aí que vão falar sobre isso. Vamos direto, sem mais enrolação, vamos aí então para Juízes. Nós vamos fazer a leitura, nós vamos ler alguns textos, nós vamos ler alguns textos aqui. Hoje nós vamos ver aqui no livro de Juízes, nós vamos começar no capítulo 6, a partir do versículo 11 até o versículo 24. A gente vê aqui, aliás, a gente pode até um pouquinho antes, aqui a partir do versículo 10, A gente vê aqui Juízes, deixa eu só fechar aqui, Juízes capítulo 6, nós vamos ler do versículo 10 até o versículo 24. E disse: Eu sou Adonai, eu sou o Senhor, Deus de vocês. Não adorem os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando, mas vocês não ouviram a minha voz. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está debaixo do... Deixa eu voltar aqui, gente, peraí. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, pai de Joás, filho de Joás, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor está com você, homem valente. Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: O Senhor nos tirou do Egito,
Porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: Vá nessa força que você tem e livre Israel da mão dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Gideão respondeu: meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai. Mas o Senhor disse: Já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. Gideão respondeu: Se de fato encontrei favor aos teus olhos, dá-me um sinal que és tu, Senhor, que está falando comigo. Peço que não me afastes daqui até que eu volte. Traga a minha oferta e a coloque diante de ti. Ele respondeu: Eu esperarei até que você volte. Gideão entrou em casa, preparou um cabrito e fez pães sem fermento com 20 litros de farinha. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela. Depois trouxe tudo até debaixo do carvalho e o entregou ao anjo. Porém o anjo de Deus lhe disse: Pegue a carne e os pães sem fermento e coloque-os sobre esta rocha. Depois derrame o caldo em cima. Foi o que Gideão fez. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os pães sem fermento. Saiu fogo da rocha e queimou a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu da presença dele. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, disse: Ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor lhe disse: Que a paz esteja com você, não tenha medo, você não morrerá. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe deu o nome de O Senhor é Paz. Até o dia de hoje esse altar está em Ofra, que pertence à família de Abiezer. Esse texto ele é um pouco longo, né? A gente vai voltar, né, aqui, desde aqui do versículo 11, a gente vê o anjo do Senhor aparecendo aqui para Gideão. A gente percebe mais uma vez esse anjo aparecendo a uma pessoa, né? Agora já aqui a Gideão na época dos juízes. E a gente percebe que Gideão, ele não sabe, ele reconhece que ele é um anjo, que ele é alguém, um homem de Deus, ou alguém de Deus, mas ele não reconhece ser o anjo do Senhor. Por isso que ele, até quando fala, não fala com ele como se fosse o próprio Deus. Ele começa falando como se fosse uma pessoa normal. Então a gente vê, só que aí a gente vê no versículo 14, a gente vê que o Senhor se virou para Gideão e lhe disse. Ou seja, de novo a Bíblia fazendo esse intercâmbio entre anjo do Senhor e o próprio Adonai. Ou seja, dizendo que o anjo do Senhor é o próprio Adonai. A mesma coisa que aconteceu com Abraão. Primeiro era um homem, depois era o próprio Adonai falando com ele. Então a gente vê aqui, o anjo do Senhor nessa pessoa do próprio Adonai encarnado, falando aí com Gideão. E ele fala, eu estou ao seu lado. E aí Gideão ele começa a duvidar de que aquele homem realmente, ou aquele anjo é realmente o anjo do Senhor. Tanto que ele fala: olha, se de fato encontrei favor aos teus olhos, dá-me um sinal que és tu, Senhor. És tu, Adonai. És tu, Adonai, quem está falando comigo. Ou seja, ele tinha dúvida de que aquele era realmente Adonai ali. Então, ele foi e ele preparou uma comida, para oferecer para aquele homem. Ele pegou uma comida para oferecer para aquele homem. E ele falou, é interessante que quando ele falou: olha, eu vou trazer uma oferta e colocar diante de você. Por que ele fez isso? Porque se fosse um anjo comum, o anjo não aceitaria a adoração. Mas o anjo do Senhor, ele aceita a adoração. Isso a gente vê na palavra de Deus, a gente vê isso acontecendo. Olha o que diz lá em Apocalipse 22, de 6 a 9. A gente vê que quando alguém procura adorar um ser que não é Deus, o anjo ele fala: opa, não adora a mim não. Olha que interessante. Aqui Apocalipse capítulo 22, do 6 ao 9. Então o anjo me disse: essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus do Espírito dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que eu venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e depois de ter
ouvido e visto, prostrei-me diante dos pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso. Sou servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos, os profetas, e como são os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Aqui a gente vê, outra vez, a gente vê, voltando aqui no texto, a gente vê... Opa, não, peraí. Vamos voltar aqui, Juízes capítulo 6. A gente vê aqui, Gideão, ele querendo adorar o anjo, e o anjo, como se fala, tudo bem, pode me adorar. Por quê? Porque esse anjo, ele aceita a adoração. A gente vai ver em outros vídeos, a gente vai ver isso sobre como Jesus também, ele aceita essa adoração. Mas a gente vê que, ou seja, ele reconhece que ele é o anjo do Senhor. Mais uma vez a gente percebe aqui esse anjo, ele aceitando a adoração, e não só isso, a palavra de Deus colocando como se ele fosse o próprio Senhor. Tanto que o que acontece? Quando ele recebe, ele mesmo, ele vai receber essa adoração, esse holocausto, esse sacrifício que Gideão ele vai fazer, essa oferta de manjares. E aí ele reconhece que era o Senhor, o próprio Senhor que estava falando com ele. Por isso que ele fica com medo e fala, eu vou morrer porque eu vi o anjo do Senhor. Então já existia na época de Gideão esse conceito, na época dos juízes, de que existia um anjo do Senhor que era o próprio Senhor. Como se sabe isso? Isso veio de Abraão, Isaac e Jacó, de Moisés, Isso daí foi colocado, era conhecido diante do povo de Israel que o anjo do Senhor era o próprio Senhor. Por isso que aí Gideão ele vai ficar com medo. Existe um outro texto que eu quero ver aqui em Juízes também, que é lá em Juízes capítulo 13, agora um pouquinho mais para frente, que é o texto dos pais de Sansão, os textos dos pais de Sansão, que também tem uma visão aí do anjo do Senhor. Olha o que diz, a gente vai ler aqui do versículo... A gente vai ver alguns textos, tá? A gente não vai conseguir ver o versículo. Aliás, vamos tentar pegar o Juízes 13 inteiro, porque ele vai falar de novo, mostra de novo ele sendo adorado, Aqui, vamos ler aqui a partir do versículo 2, olha o que diz, Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe disse, eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz um filho. Por isso tenha cuidado e não beba vinho nem bebida forte e não coma nenhuma comida impura, porque eis que você ficará grávida e dará à luz um filho sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse, um homem de Deus veio falar comigo, a sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não perguntei de onde ele vinha e ele não me disse como se chamava. De novo, a gente vê o anjo do Senhor aparecendo em forma humana. Aqui a gente vê, olha, a mulher, ela falou para o seu marido, ela falou, um homem de Deus veio falar comigo. Para ela era como se fosse um homem, como se fosse um profeta que veio falar com ela. Ela não distinguiu quem era. Era um homem que apareceu, mas um homem que tinha uma aparência tremenda, Isso a gente percebe, esse anjo do Senhor, ele tem forma humana com uma aparência tremenda, Então, de novo, a gente percebe esse anjo aparecendo em forma humana, não em forma de anjo, e aqui, e ela fala, o que acontece, E aí, a partir do versículo 8, olha o que acontece. Então Manoá orou ao Senhor, dizendo, meu Senhor, peço que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer com o menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá e o anjo de Deus veio outra vez à mulher quando ela estava sentada no campo. Porém, Manoá, o marido, não estava com ela. A mulher se apressou, correu e deu a notícia ao seu marido. Ela lhe disse, eis que me apareceu aquele homem que falou comigo no outro dia. Então Manoá se levantou e seguiu a sua mulher. Quando encontrou o homem, perguntou, você é o homem que falou com essa mulher? Ele respondeu, sim, sou eu. Então Manoá disse, quando se cumprirem as palavras que você falou, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? O anjo do Senhor, de novo o homem, o anjo do Senhor, O anjo do Senhor disse a Manoá, a sua mulher deve se guardar de tudo o que eu disse a ela.
Não deve comer nada que procede da videira, não deve beber vinho, nem bebida forte, nem comer nada que seja impuro. Ela deve observar tudo o que eu lhe ordenei. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: permita-nos convidá-lo a ficar conosco. Queremos preparar um cabrito para você. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que você me convide, não comerei a sua comida. Mas se você preparar um holocausto, ofereça-o ao Senhor. Acontece que Manoá não sabia que aquele era o anjo do Senhor. Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor: qual é o seu nome para que possamos honrar você quando se cumprir aquilo que nos falou? O anjo do Senhor respondeu: por que você me pergunta pelo meu nome, que é maravilhoso? Então Manoá pegou um cabrito e uma oferta de cereais e os ofereceu sobre uma rocha ao Senhor Deus. E o anjo do Senhor fez algo maravilhoso. Enquanto Manoá e a sua mulher estavam observando, aconteceu que, enquanto a chama que saiu do altar subia para o céu, o anjo do Senhor subia nela. Ao verem isso, Manoá e sua mulher se prostraram com o rosto em terra. Nunca mais o anjo do Senhor apareceu a Manoá, nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que ele era o anjo do Senhor. Manoá disse à sua mulher: certamente vamos morrer, porque vimos Deus. Mas a mulher respondeu: se o Senhor quisesse nos matar, não teria aceito de nossas mãos o holocausto e a oferta de cereais, nem nos teria mostrado tudo isso, nem teria revelado essas coisas, né? Olha, mais uma vez, esse texto ele é maravilhoso, porque aqui a gente vai ver nele o anjo do Senhor, ele sendo comparado a um homem e sendo comparado a Deus, né? Porque aqui a gente vê, ou seja, o conhecimento de que as pessoas daquela época reconheciam que o anjo do Senhor era o próprio Deus encarnado na terra. Esse anjo ele aparecia em forma humana na terra. Então a gente vê esse texto falando sobre isso, né? Que esse anjo, ele tem aparência humana, e aqui Manoá ele fala: certamente vamos morrer porque vimos Deus, né? Essa palavra aqui é a palavra, né? Aqui a gente vem no hebraico aqui, ele vai falar: olha, que a gente viu Elohim, né? A gente viu Elohim, Deus, né? Eles viram Deus, né? A mesma palavra Elohim, no princípio criou Deus, Elohim, aqui também Elohim, ou seja, eles tinham visto Deus, né? A gente percebe esse anjo sendo chamado de Deus e sendo chamado do próprio Adonai, do próprio tetragrama sagrado, né? Então, e ele também subindo, tem algo maravilhoso também, né? Que a chama que saía do altar subia para o céu e o anjo do Senhor subia nela. É como se fosse, que é uma prefiguração do Cristo, que é um sacrifício vivo, ele que sobe em aroma suave a Deus, né? Então isso, de novo, é uma prefiguração. Mas o tema desse vídeo, que é o nome do anjo do Senhor, o foco realmente desse vídeo é realmente o versículo 28. Porque aqui o anjo, eles perguntam, né, no versículo 17, eles perguntam: qual é o seu nome, para que possamos honrar você quando se cumprir aquilo que nos falou? E aí o anjo pergunta: por que você pergunta pelo meu nome, que é maravilhoso? Aqui, depois não fala qual é o nome, né? Ou fala qual é o nome, né? Porque aqui, quando a gente fala, você pergunta pelo meu nome, que é maravilhoso. Aqui dá pra gente entender, porque maravilhoso é um adjetivo, né? Então, parece não ser um substantivo, o nome, mas na verdade, o anjo está dizendo que o nome dele é maravilhoso, né? Essa palavra aqui, quando a gente vai aqui no hebraico, né? Quando ele fala que o nome dele, né? A gente vai ver um outro texto, né? Que esse nome aqui, depois eu falo para vocês, que é Pelé, né? Que ele é maravilhoso. A palavra significa maravilhoso, tá? Agora, é interessante porque às vezes a gente fala: puxa, ele não falou o nome. Não, ele falou qual que é o nome. O nome dele é maravilhoso, Pelé, tá? Por que isso é importante? Porque quando a gente pega um outro texto, lá em Isaías, a gente vê uma profecia maravilhosa também. E um versículo que eu tenho certeza que muitos de vocês conhecem, que é Isaías capítulo 9, versículo 6, que diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será
Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Esse é um versículo que todo mundo aponta para Jesus Cristo. Até mesmo os judeus apontam como sendo o próprio Messias, né? Esse texto é um texto messiânico. Tá? Tem toda uma discussão no Talmud sobre o Lemarbé, sobre um mem que é um mem sofítico, que ele tá em lugar errado, né? Um mem que devia estar aberto, mas está fechado, e eles falam que o M é por causa de Mashiach, né? Mas não quero entrar muito nesse tom, mas assim, sendo judeus, cristãos, todos consideram esse texto como sendo o Messias, né? Sobre como sendo um texto messiânico. E aqui a gente percebe que é o nome do Messias. Ele fala que o governo está sobre seus ombros e o seu nome será maravilhoso. Essa palavra é a palavra Pelé. Tá? Aqui mesma coisa, tá? E o seu nome será Pelé. Tá? Essa palavra aqui, ó, Pelé. Tá? Que quer dizer o quê? Quer dizer maravilhoso. Tá? Ou seja, o seu nome será maravilhoso. A mesma coisa que o anjo falou. Por que você pergunta o meu nome, que é o quê? É maravilhoso. O nome dele é maravilhoso. Tá? Tanto que aqui a gente divide, né, em português, a gente divide 2 a 2, né? Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Né? No hebraico não tem essa divisão. É só maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade tem, Deus forte tem e Príncipe da Paz tem. Mas é como se fosse o sobrenome dele, né? É um nome grandão, né? Então, é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, El Gibor, Pai da Eternidade, Aviad, né? Príncipe da Paz, Sar Shalom. Então, esse nome, ele é o nome do Messias, né? Todos consideram que é o nome do Messias. E aqui a gente consegue realmente fazer essa ligação, porque quando nós associamos esses dois textos, né, no mundo judaico existem algumas maneiras de se fazer um estudo, né, uma hermenêutica, né? Dentro tem, eles chamam de pardes, né? O pshat, que é o sentido plano, eu pego o versículo, leio e entendo, né, do jeito plano que ele está, né? Tem o drash, que é quando você pega um texto e explica o outro, e tem o remes ele é uma dica, é como se fosse um gatilho, sabe? Uma dica que você tem que você fica descobrindo qual que é. Então, quando a gente tiver essa palavra maravilhoso, é um remes, ou seja, é uma palavra que nós vemos nos 2 versículos, e aí que dá a entender um outro contexto, ou seja, dá a entender que realmente esse anjo do Senhor é esse menino que seria nascido e é Jesus Cristo que encarnou, e ele próprio assume ser essa pessoa, esse maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Existe também um outro nível, que é o nível Sod, que é um nível mais profundo, aí quando temos mais profundidade, né, o texto ele tem um sentido espiritual, né, mas tudo isso ele deve ser, antes de entrar no nível Sod, ele tem que valer o Pshat também, tá? Não pode valer só no Sod também. Tá? Então, de novo, a gente percebe aqui esse texto maravilhoso, onde a gente consegue realmente passar aqui. Deixa eu voltar para a tela aqui. Então a gente viu esses textos aqui, esses textos que vão falar aqui sobre isso, né? Sobre o nome do anjo do Senhor, esse nome que é maravilhoso, Pelé. É o nome dele que ele fala, olha, o meu nome é maravilhoso. Tanto que a gente vê lá, Gideão, Manoá, ele nem fica perguntando qual que é o nome dele. Ele falou, ou seja, provavelmente ele já entendeu que o nome dele era Pelé, realmente. Né? O nome dele era maravilhoso. Então, e aí a gente consegue fazer esse link aqui com Isaías capítulo 9, versículo 6, mostrando realmente que Jesus Cristo, ele é esse anjo do Senhor. Tá? Assim como a gente viu em outras conexões também, a gente vai ver mais essa conexão. Bom, nesses 7 primeiros vídeos, a gente viu um pouco sobre o anjo do Senhor. Tá? A gente vai dar uma pausa nessa sessão. Já no próximo vídeo, a gente vai ver um pouquinho sobre... falando um pouco mais sobre a Trindade. Então, a gente já conseguiu fazer alguns conceitos. A gente vê que no Antigo Testamento, essa figura do anjo do Senhor, esse personagem, que ele é caracterizado como sendo o próprio Deus, tá? Diferente de Deus no céu, tanto que a gente vê aqui Manoá falando tanto com Deus no céu como com o anjo do Senhor aqui na terra, e considerando tanto o do céu quanto o da terra como Deus, como sendo o mesmo Deus, né? Não com vários deuses, mas como sendo o único Deus verdadeiro. Tá? Então a gente vê isso
Não tem nada de Novo Testamento ainda, só que no Antigo Testamento a gente vê essas figuras de um Deus único, mas em mais de um personagem, mais de uma personagem, né? Um Deus no céu e o mesmo Deus aqui na terra, sendo representado pelo anjo do Senhor, enviado como sendo o enviado de Deus, o anjo de Deus, o anjo do Senhor. Já no próximo vídeo a gente vai começar a ver um pouquinho, vamos um pouco lá para o Novo Testamento e a gente vai ver vários vídeos onde a gente vai ver como Jesus se identifica como sendo o próprio Adonai, como o próprio tetragrama sagrado. Tá bom? Mas isso aí, nós vamos ver vários vídeos sobre isso, tá? Mas se você ainda não é inscrito, se você quer receber mais vídeos como esse, se inscreva aqui no nosso canal, é bastante importante. Comente também, a sua inscrição é bastante importante para que nós possamos continuar fazendo vários vídeos aí também de estudos bíblicos mais avançados para que possa edificar a sua vida. E Deus abençoe e até o próximo vídeo.